Fala família, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas esse vídeo é mais um da nossa série de devocionais aqui no YouTube. E o devocional de hoje tem como tema Pai Nosso. Eu acredito que o Pai Nosso é a primeira experiência que nós temos com as orações. Sabemos que boa parte dos irmãos que congregam em igrejas evangélicas, eles vêm de uma transição de catolicismo para a igreja evangélica. E uma das primeiras orações que nós aprendemos com os nossos avós e com os nossos pais, ou até mesmo na escola, dependendo aí de quantos anos você tem, é o Pai Nosso. E existem algumas verdades práticas do Pai Nosso que são fundamentais para a nossa vida. Então hoje eu tenho certeza que a mensagem do Pai Nosso vai ter uma aplicação muito contundente na sua vida e na minha vida. Se você nunca parou para pesquisar, se você nunca parou para analisar ou fazer um devocional em cima do Pai Nosso, eu tenho certeza que esse devocional vai te abençoar muito, tá bom? Então o texto que eu quero ler com vocês hoje é o texto de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, o capítulo 6 e a partir do verso de número 9, tá bom? Eu vou estar lendo aqui no meu Kindle e eu espero que você me acompanhe aí na sua Bíblia, na sua casa, tá bom? O verso 9 diz o seguinte: Portanto, orareis deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós estamos examinando esse texto, nós precisamos observar esse texto a partir de alguns versículos que antecedem o próprio Pai Nosso. E esses versículos que antecedem o Pai Nosso, em Mateus capítulo de número 6, eles fazem uma abordagem às boas ações, que são as esmolas, as obras de justiça e as próprias orações que já eram feitas naquela época. E quando a gente observa a maneira como era feita a oração naquela época, nós observamos que Jesus, ele começa essa fala repreendendo alguns religiosos da sua época que, quando iam orar, esses homens, eles iam para as praças, levantavam as suas mãos e ficavam orando, e até mesmo em seus jejuns, eles ficavam nas praças com a afeição abatida para que as pessoas pudessem ver que eles estavam fazendo as suas orações, eles estavam em momentos de devoção e assim serem vistos como grandes homens de Deus por aquele público. Jesus repreende de maneira muito contundente esses líderes religiosos por essas práticas de estarem orando nas praças com as mãos levantadas, de orarem dessa forma. Então Jesus, ele vai organizar aquilo que de fato seria uma oração verdadeira ou a maneira correta de se orar. E Jesus, ele diz o seguinte: quando vocês forem orar, não vão às praças e não vão às ruas, e não fiquem com as mãos levantadas como os fariseus que fazem isso para serem vistos como grandes religiosos e são aplaudidos, e sem saber já receberam a sua recompensa quando são aplaudidos pelos homens aqui. Aí Jesus diz a segunda coisa, ele diz assim: e quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições como fazem alguns que acham que pelo muito falar é que são ouvidos, mas entendam que antes de vocês pronunciarem qualquer palavra para o Senhor já conhece cada palavra que vai sair da boca de vocês. Aqueles homens costumavam pensar que se eles repetissem as mesmas coisas, se eles ficassem falando as mesmas coisas, Deus os ouviria por meio de sua própria insistência. Parece até que o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 6, parece que é controverso ao que ele fala no capítulo 7, quando ele diz assim: pedi
e será dado, batei e será aberto, busque e você encontrará. É como se Jesus no capítulo 7 falasse de uma persistência e no capítulo 6 Jesus não falasse dessa persistência. Mas na verdade Jesus não está de maneira específica falando sobre persistir na hora das petições. O que Jesus está falando é que aquelas pessoas imaginavam que se elas ficassem repetindo as mesmas palavras, se elas usassem as mesmas palavras, os mesmos métodos, elas seriam ouvidas. E isso é muito parecido com aquilo que a gente ouve hoje, com aquilo que a gente vê hoje na própria igreja cristã, as pessoas achando que existe um método de ser ouvido e que se ela fazer a oração dela especificamente daquele jeito, de fato ela será atendida. Então Jesus diz, não use dessas vãs repetições de palavras. Aí Jesus vai explicar pra gente o que é que ele está querendo dizer com esse tipo de vã repetição de palavras. A oração é enxergada por muitas pessoas como um exercício religioso, como uma prática religiosa, como um mantra. E Jesus ele vai mostrar a oração em uma perspectiva totalmente diferente daquilo que era feito em sua época. Então Jesus diz assim, quando vocês forem orar, vão ao aposento de vocês e orem em secreto ou em particular. Isso que Jesus está fazendo é quebrando um paradigma do seu próprio tempo. Os homens acreditavam que existiam pelo menos 2 lugares muito sagrados na época de Jesus. Um era o templo, e nós temos essa construção desse templo em sua ordem cronológica. Nós temos o tabernáculo, depois nós temos o templo de Salomão, que alguns dizem que na verdade é o tabernáculo de Davi, porque Davi faz toda a planta e entrega para Salomão. E nós tínhamos o templo na época de Jesus. O segundo lugar que eles imaginavam ser um lugar muito sagrado eram as sinagogas. As sinagogas eram como se fossem extensões do templo, é como se você tivesse uma igreja sede e ali você tivesse uma subcongregação, que também era um lugar muito sagrado, onde era lido a lei do Senhor, onde era pregada a palavra de Deus e onde eram feitas orações. Mas Jesus ele vai na contramão desse paradigma religioso e ele diz assim, quando vocês forem orar, vão para casa. E isso aqui é um soco sem mão na cara de toda a filosofia ortodoxa da época, porque as pessoas não tinham essa ideia de que Deus poderia de fato ser encontrado dentro do templo. Quando nós observamos os judeus em Babilônia, quando eles são forçados a cantar lá no livro de Salmos, eles dizem assim, como te louvaremos em uma terra estranha? Porque o judeu tem essa mentalidade templocêntrica, de que Deus tem que ser adorado de fato no templo. Eles tinham essa visão mais templocêntrica, como normalmente a maioria das pessoas imaginam. Então Jesus está quebrando um paradigma que talvez seja um paradigma até da nossa época, porque as pessoas pensam que o melhor lugar para se orar é o prédio da igreja, o melhor lugar para se orar é junto com os irmãos. Mas Jesus está enfatizando um relacionamento pessoal entre o homem e o Senhor. E esse relacionamento acontecendo fora desse contexto templocêntrico da época. Então Jesus diz assim, vão para casa. E quando vocês forem para casa, vocês vão se trancar no aposento de vocês, no quarto, e vocês vão orar. Jesus está reestabelecendo o relacionamento com Deus, ou estabelecendo um relacionamento com Deus fora dos quadrantes do templo e da religião daquela época. Isso talvez deve ter soado muito confuso na cabeça das pessoas que estavam ouvindo ali. Então Jesus diz assim, quando vocês forem orar, digam assim, Abba, digam Pai. Alguns acreditam que Abba é uma palavra aramaica usada para crianças que estavam aprendendo a verbalizar. Eles acreditam que essa expressão Abba é a expressão de uma criança que está aprendendo a falar, como se ela estivesse dizendo papá, papá, né? Como se ela estivesse ali aprendendo a falar a palavra pai. Então Jesus ele quebra mais um paradigma da sua época quando ele diz assim, vocês vão orar e vocês vão chamar o Senhor de Abba, vocês vão chamar o Senhor de Pai. E quando ele diz assim, vocês vão chamar o Senhor de Pai, isso mais uma vez soa de maneira muito contundente com a época que
esse texto aqui foi escrito. Por quê? Porque na cultura judaica, os homens levavam muito a sério o decálogo, as 10 falas, as 10 falas de Deus a Moisés. E dentro do decálogo nós temos um mandamento que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente sabe que tomar o nome do Senhor Deus em vão não significa especificamente falar o nome do Senhor Deus em vão, mas tomar o nome do Senhor Deus em vão seria carregar o nome do Senhor em vão. Todo judeu, ele carregava o nome do Senhor. Os judeus são um povo escolhido pelo Senhor, e essas pessoas elas eram representantes sacerdotais do Senhor, ou seja, Israel carregava o nome de Deus. Então, na verdade, o mandamento fala sobre não carregar esse nome em vão. Mas os judeus entendiam que não tomar o nome do Senhor Deus em vão seria não pronunciar esse nome. Então, eles não falam o nome do Senhor, eles não pronunciam. Ali nós temos o tetragrama, ou eles vão dar títulos ao Senhor como Yahvé Rafá, Yahvé Jireh, El Elyon e outros títulos que nós conhecemos hoje na época da igreja. Então ninguém chamava Deus pelo nome e ninguém orava dizendo Deus era Pai. Na verdade, para um judeu, chamar o Senhor de Pai era como se você estivesse dizendo que você fosse de certa forma igual a Deus, e você vai ver isso na própria palavra. Quando Jesus diz que é o Filho de Deus, os fariseus e os religiosos da época dizem que o que Jesus estava dizendo era uma blasfêmia, porque se ele estava dizendo que era filho de Deus, de certa forma ele estava dizendo que ele era igual ao Senhor. Então ninguém orava dizendo Pai, meu Pai. Ninguém orava dessa forma, chamando o Senhor de Pai. Então Jesus está quebrando aqui um paradigma da época, e eu acredito que só nessa fala aqui Jesus já poderia de fato ser apedrejado por algum religioso da época que esse texto foi escrito. Mas quando Jesus diz assim, vocês vão orar e vocês vão dizer Pai, o que Jesus está dizendo pra gente é que o conceito de orar não é simplesmente um conceito de uma doutrina religiosa, que o conceito de orar não seria especificamente um mantra religioso, uma regra de religião. Na verdade, orar é conversar com o Pai. Então ele quebra todo esse gelo religioso que foi colocado, e a gente às vezes observa que as pessoas são muito engessadas quando elas vão orar. Elas usam palavras muito bonitas, elas dão títulos maravilhosos a Deus, mas Jesus ele vai na contramão de tudo isso e diz assim: você vai chamar o Senhor de Pai. Você vai chamar o Senhor de Pai, porque na cabeça de Jesus ele queria que os discípulos entendessem que quando eles estão orando, eles estão tendo uma conversa com o Pai deles. E quando nós entendemos que nós temos uma conversa com o nosso Pai, a gente quebra todo o formalismo que nós aprendemos. Você não fala com o seu Pai chamando ele de amadíssimo, de inexorável Deus. Você não ora com o seu Pai usando títulos escalafobéticos. Você simplesmente fala com o seu Pai. Isso é algo muito natural. Falar com o Pai é algo muito natural. Então Jesus ele está mostrando que a oração é algo tão natural quanto aquelas pessoas menos imaginavam. Orar é algo natural para o cristão, é conversar com o Pai. Mas o mais incrível nessa verdade do Pai Nosso é que Jesus diz assim: vocês vão orar no quarto ou no aposento, vocês vão orar em secreto, mas quando vocês falarem as primeiras palavras de vocês, vocês vão dizer assim: Pai Nosso. E por que Pai Nosso? Parece que Jesus não conhece muito sobre plural e singular. A gente olha aqui e pensa assim, será que Jesus não conhecia muito a regra do plural e do singular? Porque se o homem de fato está orando sozinho, ou a mulher, ela deveria dizer meu Pai. Mas por que ela usa a expressão Pai Nosso? É porque você precisa ir para a oração com a mentalidade corporativa. Nós nunca podemos orar a Deus ou ler a sua palavra de maneira individual. O que os cristãos da nossa época precisam entender é que Deus não tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para os seus filhos. Que Deus ele não tem uma resposta para mim, que na Bíblia Deus tem uma resposta para os seus filhos. E sempre que Deus sempre nos enxerga no plural. E que eu preciso olhar
para Deus e para o corpo de Cristo e sempre enxergar essa pluralidade de Deus sobre nós. Então esse indivíduo está orando sozinho no aposento dele, mas a primeira palavra que ele usa diante de Deus, a frase está no plural: Pai Nosso. E essa é a primeira verdade do nosso devocional no dia de hoje. A primeira verdade do Pai Nosso é que, de fato, o Pai é nosso. E quando nós compreendemos que o Pai é nosso, nós compreendemos não apenas a paternidade de Deus, mas nós compreendemos o nosso vínculo familiar espiritual que temos com as pessoas da nossa comunidade e com pessoas que também não são da nossa comunidade. Nós precisamos compreender que quando nós estamos falando com Deus, nós estamos falando com um Pai que não é apenas o nosso Pai, mas que é Pai também dos nossos irmãos. Então, a oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando que nós temos uma compreensão que parte de Deus e que de certa forma nos alcança também, porque nós temos um homem orando ao Senhor, mas ele ora ao Senhor sem deixar de enxergar esse corpo que a gente chama de corpo místico do Senhor, que é a igreja. E essa igreja, essa eclesia, ela é composta pelos filhos de Deus. Então a primeira verdade do Pai Nosso é que o Pai não é meu. A primeira verdade do Pai Nosso é que o Pai, Ele é nosso. E se o Pai, Ele é nosso, significa que as pessoas que receberam, mesmo Deus que eu recebi, são meus irmãos. Embora tenha alguns que eu não goste muito, alguns que eu não vá muito com a cara, a partir da perspectiva do Pai Nosso, eu compreendo que tenho um Pai. Mas compreendo que tenho um pai e quando eu ganho um pai, eu também ganho uma família. É impossível ganhar esse pai sem ganhar os irmãos que também são filhos desse pai. Então eu preciso compreender que Jesus é o filho primogênito e que nós somos os filhos que vêm depois desse primogênito. Portanto, receber o Senhor como pai é receber a igreja como irmã. Eu vou repetir para que isso fique frisado na sua cabeça. Se você recebe Deus como seu pai, você recebe os membros da igreja como seus irmãos. Então a primeira verdade da oração é que o Pai é nosso. Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse santificar seja o teu nome é a mesma alusão do decálogo, das 10 palavras. É o nome que é carregado. E agora nós temos essa mesma autoridade de carregar esse nome. E carregar esse nome em santificação. Deus precisa ser enxergado por meio dos seus filhos como um Pai santo. Por isso, santificado seja o vosso nome. A palavra de Deus diz assim: venha a nós o vosso reino. Observe que Jesus não usa expressões me catapulte para o teu reino, me leve para o teu reino, me leve para o céu. Mas Jesus diz assim: venha a nós o vosso reino. O que Jesus está fazendo é uma alusão ao propósito original de Deus. Quando nós estamos lendo o livro do Gênesis, nós observamos que o Senhor descia no crepúsculo das virações do dia para falar com Adão. O Senhor constrói a terra, planta um jardim nessa terra, um jardim no Éden, e ele coloca o homem ali e ele desce para se relacionar. Quando Jesus diz assim, venha a nós o vosso reino, Jesus está fazendo uma alusão ao propósito original, porque a Bíblia nunca é sobre nós, a gente indo até o Senhor, mas é o Senhor vindo até a gente. Então Jesus ora e ele coloca em ordem cronológica a maneira correta do relacionamento. E a maneira correta do relacionamento é Deus vindo até nós. Então Jesus está dizendo que um cara está orando num quarto fechado e ele está dizendo assim, que o teu reino venha sobre este quarto. Mas a segunda verdade é que ele diz assim, venha a nós o vosso reino. A segunda verdade do Pai Nosso é que o reino é para nós. Jesus não diz que o reino é para uma pessoa, mas Jesus diz que esse reino que vem, ele vem para nós. Então eu preciso enxergar esse reino dos céus como um reino corporativo.
como um reino que é dado a uma família real. E que família real é essa que recebe esse reino de Deus? Essa família real são os eleitos, são salvos pelo Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros do trono de Deus e co-herdeiros do trono de Jesus Cristo, do reino de Jesus Cristo. Então esse reino que vem sobre nós, ele não vem especificamente para mim ou para você. Esse reino vem para todos aqueles que receberam Deus como seu Pai. Então, se o Pai é nosso, o reino também é para nós. Então Jesus diz assim: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Terceiro princípio que Jesus está nos ensinando é que a vontade de Deus é a nossa prioridade. A vontade de Deus precisa ser estabelecida na terra, assim como ela também é feita no céu. Então observe que Jesus não usa expressões evangélicas, as nossas expressões evangélicas como eu determino, eu declaro, eu profetizo. Essas declarações que são usadas principalmente em contextos mais neopentecostais. Mas Jesus usa uma expressão de submissão e obediência. Ele diz assim: seja feita a vossa vontade. O que Jesus está querendo nos ensinar é que quando nós estamos orando, nós não determinamos ou mandamos Deus fazer alguma coisa. Orar é se submeter às doutrinas de Deus. Orar é se submeter à vontade do Pai. Se o filho está orando a um pai, é contraditório um filho mandar num pai ou ordenar ao pai. A maneira correta seria o filho se submeter à paternidade do seu pai. Então esse filho ora dizendo: seja feita a tua vontade. Eu preciso que você compreenda que Jesus não nos ensina a orar determinando nada. Jesus não nos ensina a orar com confissões positivas. Jesus nos ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade. Então orar não é dar ordens para Deus. Orar é se submeter às ordens do Senhor, é se submeter à vontade do Pai. Quando eu oro, eu não oro para que a minha vontade seja feita. Quando eu oro para que a vontade do Senhor seja estabelecida. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí ele diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Outra verdade do Pai Nosso é que se o Pai é nosso e o reino é para nós, significa que o pão também é nosso. Se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Jesus poderia ter usado outras expressões, uma expressão ocidental aqui do Nordeste: o feijão com arroz dai-nos hoje, o cuscuz dai-nos hoje. Mas por que Jesus é categórico no pão? Dai-nos o pão. Porque para judeu o pão é o próprio Senhor. Durante 40 anos, Deus alimentou o povo hebreu com um maná que caía do céu. E com esse maná eles faziam ali o pão deles e eles comiam. E eles acreditavam que esse maná, esse pó que caía do céu, que era o pão do céu, era um alimento sagrado. Então, na cultura judaica, ter um pão à mesa era como se tivesse o próprio Deus à mesa. Então, quando Jesus diz assim: Senhor, dai-nos o pão, Jesus está dizendo assim: nos dá a tua provisão. E a provisão que um cristão precisa, guarde essa frase: cristão não tem fome de pão, cristão tem fome de Deus. Porque quando Jesus pede o pão, Jesus está pedindo não apenas o trigo, Jesus está pedindo a presença do próprio Pai na mesa com o Filho. Olha como isso é incrível. A palavra de Deus diz que houve um tempo em que Belém não tinha pão, faltou trigo em Belém, e a palavra Belém significa casa do pão. E um homem chamado Elimeleque, que tinha 2 filhos, Maliom e Quilion, ou Malom e Quilom, vai para Moabe. Quando Elimeleque vai para Moabe, a Bíblia diz que ele morre e os seus filhos Maliom e Quilion também morrem. E ficam ali 2 noras e uma sogra. A palavra de Deus diz que um dia elas estão em Moabe, elas ouvem um burburinho dizendo: Deus lembrou do seu povo e trouxe de novo pão para a casa do pão. Ou seja, o trigo voltou a crescer em Belém, que era a casa do pão, e a Bíblia diz que Noemi volta junto com Ruth. Olha que incrível, quando nós olhamos para Jesus, nós observamos que Jesus nasceu num lugar. E aonde Jesus nasceu?
em Belém. O que significa a palavra Belém? Casa do pão. Depois que Jesus cresce, Jesus está pregando para os judeus, Jesus está pregando ali naquele contexto de Jerusalém, e a palavra de Deus diz que Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se Jesus é o pão vivo que desceu do céu e ele nasceu em Belém, a palavra Belém significa casa do pão, e Jesus, que é o pão do céu, nasceu na casa do pão. Olha que informação interessante. Então, quando um cristão ora dizendo: Deus, dai-nos o pão de cada dia, na verdade nós estamos dizendo: dai-nos Cristo, dai-nos Jesus. A providência que nós precisamos não é especificamente o feijão e o arroz. A providência que precisamos é a presença de Jesus em nossas mesas. Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor o homem viverá. Jesus repete um texto que está lá em Deuteronômio. Então, quando nós pedimos o pão, nós não estamos pedindo simplesmente aquilo que precisamos para viver organicamente. Quando nós pedimos o pão, nós estamos pedindo Cristo. Então nós precisamos olhar para Pai Nosso e compreendermos o Pai Nosso assim. Você já tinha compreendido o Pai Nosso assim? Ou você achava que o pão de cada dia era apenas a providência para a gente sobreviver? Lógico que o pão de cada dia também fala da providência que precisamos para viver, mas o verdadeiro pão que nós precisamos é Cristo. Então a gente olha para esse pão como Deus à mesa junto conosco. E quando nós olhamos para Deus à mesa conosco através de Jesus, nós entendemos que temos tudo o que precisamos, que é o pão vivo que desceu do céu, o pão que nasce em Belém, que é a casa do pão. E Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia. Jesus não diz assim: me dá o pão de amanhã, me dá o pão de 2027, 2028, 2029. Jesus diz: eu quero o pão de cada dia. Jesus não pede o pão de amanhã, porque se Deus é Pai, Pai é provedor. Eu não preciso pedir o pão de amanhã, porque amanhã Deus vai me dar o pão de amanhã. Então, outra verdade é que esse pão é nosso. Se o pão é nosso, significa que Deus deu uma providência não para o pastor Elvis, Deus deu uma providência para os seus filhos. Então, toda a providência que o Senhor tem não é uma providência para um indivíduo. A providência que Deus tem é uma providência para o seu povo. Então, toda a providência que nós precisamos, ela nunca será para um indivíduo no singular, mas a providência de Deus será para os seus filhos. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Se o Pai é nosso, o reino é para nós, e se o pão é nosso, o pecado também é nosso. E essa é a parte mais delicada do Pai Nosso. É que às vezes nós enxergamos o pecado do nosso irmão e nós não compreendemos que o pecado do nosso irmão nos afeta, nos toca. Por que o pecado do nosso irmão nos afeta e nos toca ao ponto do pecado do nosso irmão ser o nosso pecado? É porque nós estamos ligados em um corpo. A Bíblia diz que quando um padece, todos padecem, quando um é honrado, todos são honrados. E nós temos o costume, às vezes, de olhar para o pecado do nosso irmão e não entender que aquele é o nosso pecado, e compreender que aquele é o nosso erro. Se o nosso Brasil é um Brasil idólatra, nós somos idólatras. Se o nosso Brasil é um Brasil com falsas doutrinas, nós temos falsas doutrinas. O pecado do povo de Deus é o pecado do povo de Deus. E nós precisamos compreender que esse pecado nos atinge. A Bíblia diz que quando Adão pecou, a terra se tornou maldita por causa do pecado dele. As famílias da terra. A Bíblia diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. A Bíblia diz que quando Acã pecou contra Deus lá em Jericó, ele e a sua família foram apedrejadas. Homens morreram quando lutaram contra Ai, porque o pecado de um é o pecado de todos. Então nós precisamos compreender que se o pecado do meu irmão não me atinge, eu não estou ligado a ele no corpo. Portanto, se o Pai é nosso, o pecado também é nosso. Nós pecamos e a Bíblia deixa muito bem claro de que todos pecaram. Então o pecado de um
é o pecado de todos. Às vezes nós temos esse costume de enxergarmos as pessoas como se elas estivessem separadas da gente, como se elas estivessem fora de nós, mas nós temos que olhar para o corpo de Cristo sempre de maneira corporativa. Se ele pecou, Senhor, fomos nós que pecamos. Se ele errou, não foi ele que errou, fomos nós que erramos. Então, o pecado também é nosso. Aí Jesus diz assim: perdoa assim como eu tenho perdoado. Por que Jesus diz assim: me perdoa como eu tenho perdoado? O que Jesus está colocando em pauta é que é impossível nós praticarmos com Deus aquilo que não praticamos com os nossos irmãos. Deus, o Senhor me perdoa porque eu também tenho perdoado. O que Jesus está dizendo é: Deus, pratica comigo aquilo que eu pratico com o meu irmão. Deixa eu praticar com o Senhor aquilo que eu pratico com o meu irmão. Então o pecado é nosso. Mas se o pecado é nosso, tem uma coisa aqui que é maravilhosa: o perdão também é para nós. Se nós pecamos e o pecado é nosso, o perdão de Deus também é para nós. Às vezes nós temos uma visão como se fosse a visão de um juiz carrasco, aonde Deus tem que nos perdoar porque nós somos filhos maravilhosos do Senhor e às vezes o nosso irmão não pode ser perdoado. Mas se o pecado é nosso, o Pai Nosso nos ensina que o perdão também é para nós. Perdoa as nossas falhas, assim como temos perdoado as pessoas que têm cometido falhas contra nós. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, quando nós olhamos para o Pai Nosso, a partir do contexto do próprio texto, nós compreendemos que o Pai Nosso não é simplesmente uma oração que Jesus nos ensinou para que a gente repetisse palavra por palavra do jeito que está aqui. Essa visão nós aprendemos com os nossos padres, com os nossos irmãos católicos, que entendem que o Pai Nosso é uma oração universal, onde a gente olha para o Pai Nosso e a gente repete palavra por palavra. Na verdade, o Pai Nosso é um sermão, o esqueleto de uma mensagem que ensina um cristão como orar. E se você perceber a maneira como Jesus ora, talvez seja diferente da maneira como você ora e diferente da maneira como eu orava, porque normalmente quando um cristão vai orar, ele diz assim: Pai, aqui eu estou para pedir perdão pelos meus pecados. Aí ele vai orar. Só que Jesus começa o Pai Nosso glorificando a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina que o Pai é nosso. Jesus nos ensina que o reino é para nós, que o pão é nosso, que o pecado é nosso e que o perdão é para nós. O Pai Nosso é maravilhoso e o Pai Nosso nos ensina qual verdade prática nós podemos exaurir desse texto. É que o Senhor sempre estará nos esperando no lugar secreto. O mais interessante é que Jesus diz: fecha a porta e entra. Era como se Jesus estivesse dizendo: Deus tem a cópia da chave, não se preocupe. Ele com certeza vai estar lá para nos ouvir. Jesus estava dizendo que de fato Deus não estava nos esperando numa mesquita, numa capela ou num templo. O que Jesus estava nos ensinando era que Deus estava nos esperando em casa. Porque se nós estamos falando de paternidade, não de uma divindade apenas, não estou tirando a divindade de Deus, lógico, mas se nós estamos falando de paternidade, um lugar onde um pai espera um filho é em casa e não numa igreja. Então, a gente entende que Jesus está nos ensinando que Deus está nos esperando em casa e que nós passamos a vida inteira procurando Deus em diversos lugares, quando na verdade esse Deus Pai estava nos esperando para conversar no quarto. Que você possa ter esse relacionamento com o Senhor. Orar com os irmãos no prédio da igreja é maravilhoso. Subir ao monte, ir em uma vigília, participar de um grupo de oração, fazer vigílias de madrugada é maravilhoso. Mas não se esqueça que existe um Pai amoroso esperando você para conversar no quarto. Existe um céu que desce dentro de um quarto fechado e um Deus que tem a cópia da chave do seu quarto. E Ele está esperando você para conversar. E sempre que você conversar com esse Pai no quarto fechado, lembre-se que o Pai é nosso, que o reino é para nós, que o pão é nosso, que o pecado é nosso e que o perdão é para nós. Eu espero que essa palavra tenha edificado você, sua casa, sua família. E em breve a gente vai estar aqui com mais um vídeo fazendo um devocional. Eu espero que você tenha compreendido o Pai Nosso numa perspectiva que talvez você não tinha compreendido ainda. E se você aprendeu alguma coisa aqui que você não sabia, comenta aqui embaixo. Sei lá, coloca aqui: o Pai é nosso.
Comenta aqui embaixo: o Pai é nosso, o pecado é nosso, perdão é para nós. Essas verdades do Pai Nosso, tá bom? Que Deus abençoe. Não se esqueça de deixar um like, de se inscrever aqui no canal. Eu tô numa luta para chegar em 1K e eu conto com você para estar compartilhando com a sua comunidade. Você congrega, para que os irmãos da nossa comunidade sejam abençoados pela palavra do Senhor, tá bom, família? Até a próxima, que Deus te abençoe e muito obrigado por assistir esse vídeo.